Fala aí, desenvolvedores. Meu nome é Maxwell. Eu sou aluno de ADS da Faculdade Senac. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouco da lib chamada Jest, tá? O Jest é um framework de testes de JavaScript. Ele trabalha com projetos usando Babel. Ele também usa TypeScript, Node, React, Angular, Vue, entre outros, tá? Vou mostrar também uma técnica chamada TDD, que é uma técnica de desenvolvimento de software que se relaciona com o conceito de verificação e validação. Se baseia num ciclo curto de repetições também, onde primeiro a gente escreve um caso de teste, tá, automatizado, que define uma melhoria no código ou uma nova funcionalidade, e então é produzido o código que possa ser validado pelo teste, para posteriormente poder ser refatorado para um código sob padrões aceitáveis, tá? Também vou usar uma lib chamada supertest, que ela funciona juntamente com o Jest. Ela é usada para poder acionar rotas dentro do Jest, tá? Aqui tem a documentação do Jest, tá? Esse sitezinho do Jest aqui. Tem a documentação do supertest na NPM também. São bem fáceis de usar, uma documentação bem completa, bem simples. Eu uso o phpMyAdmin, tá? Eu vou usar este banco de dados aqui, chamado teste, que é para fazer os testes da minha aplicação, com o champ aqui também, certo? Vou mostrar minhas dependências para vocês aqui. O Jest aqui, na versão 26.0.1, o supertest na versão 4, tá? Meu ORM é o Sequelize, certo? Que eu estou usando para fazer essa aplicação. E eu já tenho bastante testes feitos aqui já. Já está em mais ou menos 60 e poucos testes. Vou rodar aqui para vocês verem. ...64 testes por enquanto no total. Vejam aqui, todas essas informações é porque eu faço toda vez que eu rodo um teste, ele migrar as minhas migrations, né? Naquela tabela chamada teste ali do phpMyAdmin. Depois que ele migra e faz os testes, passando tudo, ele roda um undo nas minhas migrations para poder zerar o banco. Podem ver aqui que o banco está zerado novamente, ó. Certo? Assim mantém sempre o banco limpo para rodar os próximos testes. Tá? Aqui eu vou mostrar um pouco. Eu tenho um modelo cliente, tá? Modelo client. Eu já tenho testado aqui algumas rotas. A rota post, essa API em Node, ela está nos padrões RESTful, né? Então ela obedece os padrões HTTP, ou seja, post, put, get, delete, certo? Eu já testei a rota post, a rota put, os dois métodos get, e agora eu vou fazer um pouco aqui na prática o método delete para mostrar mais na prática, né? Como é que funciona essa libgest. Antes disso eu vou mostrar também os meus scripts, né? Eu tenho o meu script de start, que vai funcionar, vai ser usado lá na produção. Eu tenho o meu script de desenvolvimento, né? Que roda com Nodemon para que não, né? Para que não caia o servidor sempre que tiver algum erro no código ou algo assim. Eu rodo aqui também um script de teste, né? Que é onde vai rodar o Jest, e eu seto essa variável de ambiente chamada nodeenv para teste, para que ele possa rodar este arquivinho .env aqui, ao invés desse aqui, para não sujar o meu banco. Aqui, neste arquivo .env, eu estou usando o banco de dados certinho, com o meu faker, os meus seeders, tudo certo. Então, para não sujar este banco aqui, então eu uso um outro arquivo .env que vai apontar para este banco aqui, que é um banco de teste, onde eu posso migrar e desmigrar ele da undo toda hora, e não vai ter problema nenhum na minha aplicação, certo?
Aqui no meu controller da model, eu já tenho o meu método delete, ele já está programado, certo? Então, na verdade, eu não vou fazer propriamente dito na técnica TDD, que deveria ser fazer o teste primeiro e depois a funcionalidade a partir dos testes, né, baseado nos testes, porque eu já peguei essa aplicação, essa minha aplicação já estava sendo desenvolvida e não na técnica TDD, e agora eu estou fazendo os testes no que já está programado para depois continuar aí sim com a técnica TDD. Então vamos fazer alguns testes para esta rota aqui, que é a rota delete, certo? Bom, para fazer testes nessa rota, o que eu vou precisar? Eu vou precisar primeiro criar um cliente, tá? Para poder usar ele como login, certo? E conseguir o token dele para poder acessar essa rota, que ela é uma rota autenticada. No Jest, nós temos alguns métodos que se chamam before, tem before all, que é antes de todos os testes ele vai rodar este método aqui. Também tem o before each e mais alguns outros também, que aqui este before each ele executaria antes de cada teste. Antes de cada teste ele executaria este método aqui antes. Roda este método, roda o teste. Roda este método de novo, roda o teste. Mas eu vou usar aqui o before all, que eu quero que ele rode somente uma vez antes de todos os testes, tá? Esse método vai ser um assíncrono. Na verdade eu já posso até, eu já tenho feito aqui em cima, aqui, eu posso até copiar, não tem problema. Não tem que estar escrevendo tudo de novo, certo? Aqui eu posso colocar qualquer nome, não tem problema. Eu sou obrigado a passar todas as informações, como eu não estou usando a rota, ele não vai fazer o slug automaticamente, né? Eu estou forçando uma criação aqui, então eu preciso passar todos os dados. Vou colocar um CPF qualquer, não importa aqui. Vou pôr também aqui um e-mail qualquer, certo? Só para não ter problema. Uma senha qualquer aqui também, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Isso aqui eu não preciso, vou apagar. Aqui eu faço o login dele, usando meu endpoint barra login, onde eu tenho que passar o e-mail do cara e o password dele, tá? Eu passo esse type auto aqui, que é para ele identificar que eu estou usando um Basic 664, que é para fazer a autenticação. Claro, eu vou pôr um expect aqui 200, né? E passo para minha variável token, que está setado aqui em cima, o token dele, a partir do body onde ele vem como resposta. A partir daqui, eu já posso começar a fazer alguns testes, certo? Então eu crio o cliente aqui, tá? Diferente dos clientes que eu criei em cima, porque é para não dar erro na minha base de dados, né? Porque muitos desses dados aqui são únicos na tabela. Então se eu criar igual, ele vai dar conflito. Faço o login dele para poder recuperar o token aqui, que eu vou precisar para fazer meus testes. Então, como funcionam os testes aqui? Eu crio primeiro, eu quero testar a minha rota delete, né? Que fica no barra clients e ela recebe por parâmetro um ID, que é o ID do cliente que eu quero deletar, né? Então, a primeira coisa que eu vou testar aqui, eu escrevo aqui assim, então, deve ser possível deletar um cliente com ID e token válidos. Esse é o meu primeiro teste. Então, se tudo estiver certo, se vir o ID pelo parâmetro ali da requisição válido, se vier um token válido, ele deve deletar o cliente. Então, um await, aí eu uso aqui request, passando o meu app, certo? Esse meu request, ele vem da lib da supertest aqui, tá?
Então, para fazer uma requisição para uma rota, eu preciso usar a lib do supertest, que eu nomeei ela de request, certo? Assim como eu fiz nos testes aqui em cima. Aqui. Então, o que ficou errado aqui? É assim que, né? Certo, escrever errado nunca vai dar certo. Eu passo o método delete, certo? Né? Então eu estou fazendo o quê? Eu passo um await, porque vai demorar um pouquinho, então deve ser assíncrono. Eu passo um request para acessar, né, que vem da lib supertest. E passo o meu aplicativo aqui também, então eu já tenho o meu aplicativo aqui, que é a minha aplicação propriamente dita, meu app, certo? Então eu passo o meu aplicativo para o supertest e dou um ponto delete, que é a rota que eu quero acessar. Vou usar o string template aqui para poder passar uma variável aqui, que como eu preciso do ID da pessoa, que eu quero, do cliente que eu quero deletar. Então eu passo aqui um /clients e vou passar também o ID da pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu precisava de um cliente aqui. Deixa eu ver onde está ele aqui, um new client, beleza. Eu vou criar um cliente novo aqui antes para poder deletá-lo, né? Então, cliente deletado vai ser o nome dele, tá? Vou deixar assim mesmo. Data.slug, pode ser. Ele é de 99, do mês 6, do dia 5. Passar um CPF qualquer, espero que não seja igual a nenhum outro. Um fone qualquer, isso que não faz diferença pra mim. Só quero deletar. @gmail.com, para ser um e-mail válido. O e-mail, password pode ser isso aqui mesmo. E ele encontrou no Facebook. Certo, eu já tenho aqui o cliente então que eu vou deletar. Vai ser esse new client aqui. Né? Então eu criei ele, capturei nessa variável new client. E eu posso pegar aqui então o ID dele para passar na rota. Tudo certo até aqui. Eu dou um ponto set para passar a autorização. A minha autorização ela vem num bearer token. E aqui eu passo o meu token aqui, que eu capturei da criação do alpha aqui. Certo? Criei o alpha, que é um cliente como qualquer outro, mas ele é separado para não dar conflito nenhum, para poder fazer a autenticação dele aqui, certo? Daqui eu tenho os meus expects. Então, ou seja, tu espera que no teu teste tu espera uma resposta, tá? Do teu teste. Essa minha resposta aqui eu vou esperar um 204, que é, ou seja, um no content, né? Como eu programei aqui no meu client controller, né? No método delete ele está assim, ó. Eu pego o meu cliente da minha tabela a partir do ID que vem nos parâmetros, certo? Se ele não encontrar nenhum cliente, já retorna um 404, que é o not found, já passa uma mensagem aqui também. Se ele achou o cliente, então ele vai dar um destroy no cliente a partir daquele ID, certo? E vai responder com um 204 no content, passando também uma mensagem aqui que o cliente foi deletado com sucesso. Se nada disso der certo, ele vai passar provavelmente foi erro no servidor, vai passar um 500 aqui, e uma mensagem de erro no servidor e o erro que aconteceu, certo? Então, naquela rota ali, eu vou esperar um 204, tá? 204 aqui, e já podemos rodar os testes para ver se deu tudo certo. Esperamos que passe, tá?
certo, passou, desmigrou, tudo bem. Mas como eu vou saber se esse teste está correto, exatamente? Porque pode ter alguma coisa errada na minha programação do meu controller lá, do meu método, da minha rota, e pode estar sempre em qualquer requisição que eu mandar, ele pode estar retornando sempre 204. Então, na verdade, não importaria o que eu fizesse aqui, ele ia retornar sempre 204 e o teste ia sempre dar certo, tá? Então, o que se faz nesses casos? Sempre se deve testar uh, tudo de uma rota possível, todas as respostas possíveis dessa rota. Assim, um teste ele valida o outro, certo? Então, por exemplo, aqui eu posso testar o seguinte: se no primeiro teste é possível deletar um cliente com ID e token válidos, aqui eu já passo assim, ó, não deve ser possível deletar um cliente com ID inexistente, por exemplo. Então, já valida uma parte desse meu primeiro teste aqui. Esse primeiro teste ele deve ser ID e token válidos. E aqui no meu segundo teste, ele já diz que não deve ser possível deletar um cliente com ID inexistente. Então já está meio caminho andado para validar aquele primeiro teste. Então aqui eu já passo, né, a mesma coisa. Faço um request, passo no app, a mesma rota, que é a rota delete, clients, posso passar o mesmo cliente, certo? Aqui deve ser before each, certo? Não before all, tá? Porque ele deve criar o autenticador e criar o cliente novamente toda vez que eu for fazer um teste. Porque na verdade nessa rota aqui eu deletei o cliente. Quando chegar neste teste aqui, o cliente não vai existir. Então ele ia dar errado. Tá? Então before it lá. E aqui eu passo um set. Passo authorization. Vou passar meu token aqui. O token correto, certo? Token. E aqui não é o do cliente. Aqui eu vou passar, na verdade, aqui dentro, um ID inexistente. Eu vou passar um número qualquer aqui, né? Para ter certeza que, com certeza, não tem um cliente com este ID aqui, tá? Passei o meu token, coloquei minha rota e aqui eu vou esperar que seja um 404, ou seja, um no content, né? Porque aqui na minha rota, aqui no meu método delete, ele busca o cliente. Se não houver um cliente, aqui ele vai retornar um false. Então ele vai entrar nesse if aqui e vai já retornar um 404, que é um cliente inexistente, né? E eu posso rodar o teste e ver se passou. Esperamos que passe. Falhou. Validation error. Não, tá certo. Não era before it, viu? Era before all. E vai dar certo assim. Eu errei a lógica. Tem que deletar aqui a tabela, que como ele não completou todos os testes, então ele não fez o migration undual lá, que é para deletar minha tabela. Vamos refazer esse teste. Agora esperamos que passe, que dê tudo certo. Agora sim. Não deu validation error. Tudo certo. Ou seja, ele não achou o cliente e retornou 404. Na verdade, para esse aqui eu nem precisava daquele cliente ali up, não tem problema. E agora eu posso fazer um terceiro teste aqui, que por exemplo,
não deve ser possível deletar um cliente com token inválido, certo? E aqui eu passo a mesma coisa de novo, meu request, passo o app para ele, da minha rota delete, passando clients, dessa vez sim, passando o ID correto, certo? Passo a autorização, e agora sim, aqui no token, eu vou passar qualquer coisa, opa, como se fosse um token, mas não é o token válido, tá? E aqui eu vou esperar então que me venha um 401, que é o Naturalized, certo? Essa minha rota, ela é autenticada, toda vez que ela for acessada, que eu tiver uma requisição para essa rota, eu tenho um middleware que vai pegar e vai interceptar essa rota e ele vai verificar esse token aqui, ó, certo? Como ele verificou nesses daqui. Se o token for válido, ele vai deixar passar nessa rota e vai fazer tudo que tem de fazer lá no método, né, da minha aplicação certinho. Neste caso aqui eu espero que, como eu passei um token inválido, caracteres aleatórios aí, é um token inválido, eu espero que ele me retorne um 401, que foi não autorizado. Então, vamos rodar e esperamos que passe. E passaram todos. Então, tudo certo. Então é mais ou menos assim que funciona essa técnica TDD, certo? De fazer um teste, criar os métodos e o código para validar o teste, fazer testes que se complementem, assim como esses três, ou seja, eu fiz um teste que deleta um cliente, tá? Passando um ID válido de um cliente válido, que eu criei ele aqui anteriormente, passando um token que, para que dê tudo certo, eu já criei um auth aqui, já criei um cliente que vai ser o autenticador, fiz o login dele aqui, capturei o token, que é para dar tudo certo, então eu tenho certeza que tem um autenticador certo, né, logado com o token dele aqui capturado. Eu tenho um novo cliente para trabalhar com ele, para deletar, para fazer qualquer coisa que eu quiser dentro dos meus testes com ele. Então, tudo certinho, tudo preparado para fazer meus testes. E aí eu faço os testes todos se complementando, né? Deve ser possível deletar um cliente com ID e token válidos. Tá, mas e se tiver algum problema com ID, algum problema com token, ou como eu falei antes, estiver sempre passando esse código 204 aqui? Então meu teste vai estar passando, vai estar dando verdinho ali, mas na verdade a minha aplicação vai estar errada, vai estar, né, com algum bug, alguma coisa assim. Então eu faço um teste que complementa ele. E aí nesse próximo teste eu digo que não é possível deletar um cliente com o ID inexistente, por exemplo. Tá? Então eu passo um ID inexistente aqui e aí eu espero um 404. Se esse teste falhasse, né, não me retornasse um 404, ele me retornasse um 204, por exemplo, bom, aí estaria errado a minha aplicação, lá na minha programação do meu método delete. Porque se não existe o cliente, ele vai deletar o quê, né? Então, já complementando uma parte desse teste aqui de cima. E aí faço outro teste, onde eu digo, então, não deve ser possível deletar um cliente com um token válido. E aí eu passo um ID certo, né? Que como aqui ele me retornou os 404, e aqui ele já não me retornou os 404, porque eu passei um ID válido, realmente. Mas aí então eu passo um token válido, tá? E aí eu espero um 401. Porque toda vez que eu não enviar um token, ou enviar um token errado, eu espero um 401. Até posso fazer também esse teste assim, né? Não deve ser possível. Então já pensando assim, ó, deletar
um cliente sem enviar um token. Já é outro teste que pode ser feito, seguindo a lógica ali. Request, app, aqui vai ser basicamente sempre a mesma coisa. Posso até copiar aqui, certo? E aqui eu não passo nada, certo? Sem passar um token. Eu também vou esperar que seja um 401. E aí vamos testar também, né? Que assim como pode vir um token inválido na requisição, pode vir token nenhum. Então nós testamos isso também. Esperamos que passe. Aí. E assim a gente vai testando todas as respostas possíveis da nossa aplicação, de cada rota, né? Então, aqui no delete, se parar para pensar um pouquinho, deve ter mais alguns testes que se possa fazer, certo? O describe aqui, esse describe ele serve basicamente para separar, assim como eu separei aqui, ó. Eu separei os testes da minha rota post dentro desse describe, separei os testes da rota put dentro desse describe e também ele serve para isso aqui, ó. Sempre que a gente roda os testes, ele mostra tudo separadinho lá em cima. Eu vou mostrar direitinho agora. Certo, eu tenho que voltar um pouquinho aqui. E aí ele dá todas as informações certinhas, ó. Eu tenho 7 switches de testes, ou seja, eu tenho 7 arquivos aqui, ó. São 4 aqui, 3 aqui. No JS a gente pode fazer todo tipo de teste de integração, testes unitários, certo? E aqui em cima bem para cima, bem para cima. Cadê? Ele não está mostrando todos os testes. Deixa eu ver, acho que é por causa disso aqui. Ele não está mostrando. Mas não tem problema. Ele mostra aqui o quantos testes tem e a quantidade de switches. Eu tenho que tirar esse login aqui. Fica muito chato de aparecer todo esse login. Não, ele não vai mostrar. Mas tudo bem. Está passando tudo certinho, isso é o que importa. Certo? E eu acho que é isso aí. Deu para mostrar mais ou menos como funciona o Jest, a técnica TDD, super teste. E é isso aí, pessoal. Valeu!